Olá pessoal, mais uma aulinha de história e hoje nós vamos continuar falando sobre escolas. E o nosso tema de hoje, minha escola tem história. Todas as escolas têm, não é? Como começaram, como formou a primeira equipe, diretores, professores, alunos, né? Toda escola tem a sua história. E o Vasculhando Ideias nos pergunta: será que as crianças sempre foram à escola para aprender? É um questionamento, não é? Vocês sabem que não, né? Nós já estudamos lá no início do ano que nós falamos sobre as crianças que tinham acesso à escola, eram só as crianças que tinham uma condição financeira elevada, não é? E que os professores iam até as casas das crianças para ministrar aulas. Então, não eram todos que tinham acesso à educação, como hoje, não é? Que as crianças vão até a escola para terem acesso à educação. Como você imagina que eram as primeiras escolas, né? Então, primeiro de tudo, os alunos, as crianças recebiam informações em suas casas. Bem mais para frente, né? Quando foram se formando as escolas, cada uma tinha o seu diferencial. Como assim? Bem, existiam escolas só de meninos, que aí eles aprendiam coisas relacionadas ao exército, né? Então eram coisas assim só relacionadas a coisas de meninos. E tinha escola só de meninas, para quê? Para elas aprenderem algumas coisas que são relacionadas a meninas. Só que hoje em dia nós não temos mais essa divisão. O que é de menino, o que é de menina, não é? A coisa se modernizou e ajudou muito, porque hoje em dia nós nos preparamos para a vida. Então não existe essa divisão coisa de meninos e coisa de meninas, não é? Todos podem fazer tudo, de tudo, não é mesmo? E o que você acha de não poder faltar, o que você acha que não pode faltar em uma escola? Aí é uma resposta pessoal, né, gente? O que não pode faltar em uma escola? Eu, a princípio, se alguém me perguntasse, eu iria falar, sabe o quê? O respeito. Porque sem o respeito, a gente não caminha muito, tá? Então, uma coisa que não pode faltar, nem na escola e nem em lugar nenhum. Porque se as pessoas não são respeitadas, tudo fica mais difícil, certo? Bem, aí no nosso para início de conversa, abre lá o seu livro na página 124. Nós temos uma imagem, duas imagens. Os lugares também têm história. Então lá no começo falou sobre a história da escola. Agora os lugares. Qualquer lugar também tem a sua história por conta do seu desenvolvimento. O bairro onde nós moramos, a cidade onde nós moramos, o estado e assim por diante. Tudo tem a sua história e as coisas mudam. Vocês podem ver, por exemplo, a nossa Praça São Salvador, no centro da cidade. No início da sua construção, ela era de um jeito, né? Aí depois ela se modernizou, ficou de outro jeito. E hoje, quando vocês veem ela lá, quando vocês vão até o centro, que vocês passam por lá, ela não era desse jeito que nós vemos hoje. Então ela foi sofrendo transformações, certo? E aqui nós temos essa imagem do cruzamento da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, no início do século XX, na cidade de São Paulo. Inclusive existe até uma música, né, que fala sobre essa avenida. E aí vocês podem ver qual a transformação que ela teve. A mesma foto, o mesmo sentido da foto e como ela mudou, né, da primeira para a segunda foto. Só que a segunda foto foi do ano de 2016. Então, olha só como ela está bem modernizada, não é? Ela está bem diferente do que ela era lá no início do século XX.
Aí na página 125, né, nós vamos fazer essa leitura aí do começo. Vamos com a tia? Já percebemos que tudo tem história, mas como estudar a história de um lugar específico? As fotos podem ser boas fontes de pesquisa, porque a gente pode observar detalhes, né? Como era antes, como é agora. E as primeiras coisas que devem ser observadas são as permanências e as rupturas. Nós vamos usar essas duas palavras hoje. Permanência é o que ainda continua lá. Rupturas é o que foi tirado, tá? Retirado daquele lugar. E como o livro está falando, o que mudou e o que permaneceu. Então, permanência é o que permaneceu, é o que ficou. Rupturas é o que mudou, que foi retirado, certo? Atividade 1. Vamos analisar passo a passo as imagens da página anterior. Então você, por favor, leia a questão A e B, tá bem? E aí consulta as imagens da página 124, responda, porque nós já vamos conferir a resposta, certo? Sugestão de resposta. Então vai lá. Então, pessoal, na página 125 vem a primeira pergunta. Que lugar está representado na foto? Então é só consultar o texto que o texto vai dar a resposta pra gente. Então vamos ver se vocês colocaram mais ou menos assim. O cruzamento da Avenida Ipiranga com a Avenida São João. E onde ficam essas avenidas? Na cidade de São Paulo. Letra B. Quando foram retiradas essas fotos? Imagem 1. Aí a imagem vai dizer, né, pra gente, porque tem lá o relato a respeito da foto. Início do século 20. Outra pergunta na letra B. Imagem 2. Ano de 2016. E quem deu essa resposta pra gente? A própria foto, né? E a descrição que está embaixo da foto. Você fez assim? Então você acertou. Agora, número 2. Converse com a turma e a professora sobre as permanências e as rupturas nas imagens, nas duas imagens. Então, vamos recordar, rupturas. O que a nossa atividade disse agora há pouco? O que são rupturas? São as coisas que mudaram, as coisas que foram retiradas, não é, dessa avenida. E permanência é o que ainda continua lá nas duas fotos. Então, você vai fazer o seguinte, já que nós não temos a turma agora, nós vamos modificar essa atividade. Você vai lá na página 124, observa bem as duas imagens, responda para que nós possamos conferir. E na hora da live, nós vamos conversar a respeito de rupturas e permanências, certo? Então pause o seu vídeo e resolva, com pesquisa na página 124. Vamos ver se vocês fizeram mais ou menos assim. Então, as rupturas em relação às imagens que foram tiradas, o que não existe mais lá, as roupas, né, gente? O tipo de roupa que era usado naquela época não são mais usadas. Meios de transporte, os meios de transporte são diferentes, não é? Lá em cima tem carroças, né? Pessoas andando a pé. E na segunda imagem tem ônibus, tem carro, tá? Então o meio de transporte mudou. E o que mais? Tipo de construções eram prédios mais baixos, agora são edifícios mais altos, né? A placa também, tem uma placa aí indicando, né, o nome da avenida. Então, se você colocou mais coisas e está relacionada à imagem direitinho, então você acertou. Agora vamos ver as permanências, né? Os que estão permanentes. Grande quantidade de pessoas, né? Vocês estão observando aí.
Continua, muita gente andando na rua, na primeira e na segunda imagem. O comércio continua, né? Que são as lojas, só que de maneiras mais modernas atualmente, né? E os prédios. Então, os prédios que ficaram mais modernos, mais altos, né? Diferentes. Então, o que, que pode acontecer aí? Se você colocou mais coisas, né? Mais itens, você é só colocar o marcadorzinho, tá? E acrescentar, tá bem? E aí a tia na hora da live vai saber o que além da que está aqui que você também colocou na sua resposta, certo? Agora vamos lá na página 126 do nosso Siga em Frente. História da escola no Brasil. Vamos aqui, nós precisamos ler. Então vamos ler. A história da educação no Brasil já tem quase 500 anos, pois no ano de 1549, o padre Manuel da Nóbrega fundou a primeira escola primária no Brasil. Então, tá vendo? Antes era o quê? As crianças que podiam, tinham seus professores em casa. Depois, o padre, né, Manuel da Nóbrega, fundou a primeira escola primária no Brasil, que é essa que nós temos hoje, que é do 1º ao 5º ano, tá? No entanto, os objetivos daquela educação eram diferentes do que observados hoje na escola. Isso porque, naquele momento, a escola pretendia ensinar aos indígenas a língua portuguesa. Posteriormente, quer dizer, bem depois, por muito tempo, não existiram escola para todas as crianças, já que apenas escolas das famílias mais ricas, as famílias mais ricas podiam estudar, pois seus pais contratavam pessoas para ensiná-las em casa e esses professores eram chamados de mestres-escola. Então, nós estamos vendo na imagem aí o quê? Uma criança branca estudando com seu professor, mas a criança negra que está lá do lado de fora, que era filha de escravos, elas não tinham acesso à educação. A branca tinha porque os seus pais pagavam para que eles tivessem essas aulas. Então, uma das primeiras escolas no Brasil foi o Colégio Pedro II. E esse colégio fica no Rio de Janeiro. Lá o currículo era composto das seguintes disciplinas. Olha o que as crianças estudavam: grego, latim, francês, inglês, gramática, história, geografia, filosofia, aritmética, álgebra, geometria, ciências físicas, desenho e música. É diferente do que nós estudamos hoje? Não é? Você estuda algumas dessas disciplinas semelhantes às ensinadas no Colégio Pedro II em 1837, quando ele foi fundado? Assinale um X. Então, vamos ver. Na primeira coluna, história, sim, pode marcar. Geografia, sim. Inglês, sim. Gramática, sim. Vamos para a segunda coluna. Grego, não. Filosofia, não. Desenho, sim. Aritmética, sim. Que está ligada à matemática, tá? Terceira coluna. Latim, não. Francês, não. Música, sim. Geometria, sim. Então, né, tem algumas coisas que continuam, né, na grade curricular. Na página 127, e a minha escola? E agora nós vamos falar da nossa escola. Olha, vamos fazer a leitura? Então vamos. Já conhecemos um pouco da história das escolas no Brasil e vamos conhecer agora a sua escola. Com a turma, faça uma pesquisa sobre a história da sua escola. Siga o roteiro
e, se necessário, peça ajuda à professora para registrarem as descobertas que fizeram. Então, pessoal, lá no site do colégio tem a história, tá? Então você pode consultar lá para você ler a história do Colégio Bittencourt. Mas algumas coisas nós já estamos estudando desde o início do ano a respeito do colégio. Então, eu vou deixar para que vocês respondam, tá? Essa página, essas atividades, e mais tarde, daqui a pouco, a gente volta para conferir as respostas, certo? Então tá bem. Bem, hoje nós vamos ter umas tarefas diferentes para vocês, tá? Então já falei que tem a história do colégio no site, certo? Agora vamos ver, essa daqui todo mundo sabe. Inclusive nós já comemoramos o aniversário do colégio, não é mesmo? Qual é a data de fundação da sua escola? Quer dizer, quando ela foi criada, né? Então foi no dia 11 de junho de 1914. Portanto, ela tem 80. Gente, que 80 que eu ia falando, é nada com 80. São 126 anos. Nós acabamos de... 106 anos, gente. E eu estou fazendo confusão aqui, não pode, né? Essas coisas assim a gente não pode fazer confusão. Então vamos de novo? 11 de junho de 1914. Portanto, a escola tem 106 anos, certo? Agora ficou certo. Bem, o número 2 e 3, vocês vão precisar fazer uma pesquisa, tá? Com a ajuda da mamãe, com a ajuda de uma pessoa adulta, você vai precisar ligar para a escola. Aí a número 2 é: quantos alunos estudam em sua escola hoje? Sabe quem vai dar essa resposta para vocês quando vocês forem fazer a pesquisa? Duas tias que trabalham lá na tesouraria, tia Jaqueline, tá? E tia Fátima. Então vocês vão ligar para lá ou pedir alguém para ligar, né, para você falar, e você vai falar assim: olha, boa tarde, eu estou fazendo uma pesquisa para resolver uma atividade do livro e eu preciso saber quantos alunos estudam na escola hoje, quantos alunos nós temos matriculados. Aí elas vão dizer, vocês vão anotar e vão agradecer, certo? Aí tem a 3. Quantos alunos já se formaram em sua escola? E aí já é uma pergunta mais difícil, né? Mas talvez a escola nem tenha essa resposta hoje para dar para vocês. Mas é uma pergunta que precisa ser feita ao nosso diretor. Então, com a ajuda de um adulto, vocês vão tentar entrar em contato com o diretor, e ele ama contar sobre a história do colégio, tá? E você pode fazer essa pergunta, né? Tio Guilherme, eu estou fazendo uma pesquisa para a minha atividade. Você sabe me dizer quantos alunos já se formaram na nossa escola? E aí, eu tenho a impressão que nem ele tem esse dado não, tá, gente? Esses dados. Mas ele vai ter uma palavra legal para você e, de repente, te ajudar a responder. Na hora da live, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver o que vocês conseguiram pesquisar, tá bem? Número 4, faça um desenho da frente da sua escola no espaço a seguir. Bem, se a gente estivesse lá no colégio, a gente ia lá na frente agora e iria ficar lá um tempo para vocês desenharem a frente da escola. Como a gente não tem, eu vou sugerir a vocês para pedir a alguém adulto da sua casa para abrir, né, no Google Colégio Bittencourt Campus, e aí vocês vão ter aquela imagem da frente do colégio. Ou no próprio site do colégio, né, que tem a propaganda do colégio, tem propagandas lindas mostrando ali a frente do colégio. Aí quando aparecer a frente do colégio direitinho,
você pausa, tá? E faz o seu desenho, tá bem? Então aí você agora vai pausar o vídeo e vai fazer essa atividade, ok? Depois a gente vai continuar na página 128. Bem, um desenho precisa ser colorido, certo? Então, depois de desenhar, você vai colorir bem bonito o seu desenho. Na página 128, nós temos leitura de documento. Gente, olha só. Esta é a capa de um livro do início do século XX. Analise a imagem e resolva os exercícios propostos. Então, vocês estão vendo, é uma página até já bem amarelada, porque ela tem muitos anos, certo? E aí você vai ver tudo que está escrito aqui para você responder na página 129. Então, trabalhe com o livro aberto, tá? Porque a página, essa página, né, da capa do livro vai te dar todas as respostas que você precisa para a página 129. Então, pause o seu vídeo, consulte essa página do livro e responda para a gente conferir, tá bem? Então, você consultou? Vamos ver as respostas? Então, vamos lá. Página 129. Qual é o título do livro? Epitome de História Universal, certo? 2. O livro foi escrito para o estudo de qual disciplina, qual matéria? História, muito bem. Letra maiúscula no início da resposta e um pontinho no final, tá bem? Número 3. Em que ano este livro foi publicado? O que a página disse pra gente lá no finalzinho? Muito bem, você pesquisou direitinho. 1934. 4. Qual é o nome do autor do livro? O que é o autor? É quem escreveu a história. Quem é o autor, gente? Qual é o nome dele? Tá bem lá em cima na página. Jonatas Serrano. Muito bem. Agora aqui para um bate-papo e também para respostas. 5. Converse com seus colegas e a professora e tente descobrir as mesmas respostas, mas agora em relação ao livro didático que você utiliza. E o que significa isso? Agora nós vamos consultar a capa do nosso livro e nós vamos responder a mesma coisa em relação ao nosso livro. Então, pause, por favor, e vamos lá na capa e vamos responder as mesmas respostas usando marcadores na atividade número 5, certo? Então, vamos lá, pausando o vídeo. Vamos ver se vocês responderam? Então, o nosso livro é um pouquinho diferente, não é? Daquela que a gente pesquisou agora há pouco. Então, em relação ao título do livro, qual é o título do livro? Livro de História. E o nosso livro, no caso, ele tem também língua portuguesa e geografia, mas está falando a pergunta em relação ao livro que nós estamos estudando, certo? Então, no momento é História. Aí, o livro foi escrito para estudo de qual disciplina? História. Em que ano esse livro foi publicado? Bem, lá na capa não tem, mas para dentro da capa tem mais informações, tá? Então, vocês vão ver logo lá em cima na página 2, 2017, tá? E depois pergunta, né? Qual é o nome do autor do livro? Na verdade, esse livro tem vários autores, são várias pessoas que trabalham, né, na construção desse livro. Mas a responsável, né, é a Dom Bosco, que é patrocinada, né, pela Pearson, uma empresa, né, multinacional, certo? Pearson do Brasil. Então, se você não fez assim, você conserta, tá?
e pausa o vídeo para poder você responder, tá bem? Agora na página 130, hora de organizar. Muito interessante essa atividade para nós estudarmos sobre as escolas, né? As transformações que as escolas sofreram. Então, olha só, atividade 1. Com base nos seus conhecimentos e no que você viu nesse capítulo, selecione as imagens que podem ser consideradas fontes históricas para o estudo da escola. Olha só, o que nós temos aí que fazem parte da escola? Essa primeira imagem, né, do lado esquerdo, que é o que, gente? Faz parte dos materiais escolares, né? É um apontador de lápis, de mesa. Do lado dele tem um vaso de cerâmica. Faz parte da escola? Não, né? Da história da escola, não. Abaixo do apontador, nós temos o quê? Livro didático, livro que serve para a gente estudar. Faz parte da história da escola? Sim, então vai marcar. Ao lado do livro tem um capacete medieval, daqueles de metal, né, que usavam para guerrear. Faz parte da história da escola? Não, né? E a última imagem, professores e alunos que estudaram na escola do passado, faz parte da nossa história? Sim. Vocês estão vendo como eram as carteiras onde os alunos sentavam? Então, quando eu estudei na minha escola primária, as carteiras eram assim, só que não eram individuais não, sabe? Cabiam 2 alunos em cada carteira. Muito interessante. Bem, agora na página 131, tá? Você vai também no passo a mais, você vai responder a essas perguntas e daqui a pouco a gente volta para consultar a resposta, tá? Conferindo, atividade 1. Que materiais escolares você leva para a escola? Então, eu coloquei aqui alguns, né? Que a maioria leva. Se você quiser colocar outros, né? Então, ó, mochila, estojo, livros, cadernos, lancheiras. Eu coloquei reticências. Se vocês quiserem colocar outros, não é? Não precisa também estar na ordem do da tia, não, tá? Só lembrando que tem que começar com letra maiúscula e terminar ou com um ponto final ou com reticências, certo? Ok. Aí o número 2 pergunta: esses materiais são coletivos, quer dizer, você usa e seus amigos também usam junto com você o seu material, ou é individual? Só você usa a sua mochila, o seu estojo, né? Então é individual. Esses que nós citamos são individuais. 3. Você costuma emprestar seus materiais a outros alunos ou você costuma pedir emprestado os materiais de alguns colegas? Por quê? Então aí a tia não colocou uma resposta, porque é uma resposta pessoal, tá? Você vai dizer a sua situação e por quê. São 2 perguntas, 2 respostas. 4. Imagine que você é um historiador do futuro, quer dizer, você trabalha com histórias, tá? E aí você vai saber sobre a história do futuro, tá? Então vamos ver. Você está no ano de 3000, presta atenção, nós estamos agora em que ano? 2020, certo? Mas agora vocês vão pensar lá no futuro, no ano de 3000. Encontrou alguns materiais escolares de 2018 e precisa escrever sobre a escola daquele tempo. Quais seriam as principais impressões a registrar sobre os materiais e sobre os livros didáticos? Então, como você será que no futuro vai falar de uma coisa que passou há muito tempo sobre a escola, sobre os materiais usados, né? Como nós vimos na página
130, falando sobre a escola do passado. Então, aí também é uma resposta pessoal, tá? Então, você que vai pensar lá no futuro e na hora da live, a gente vai trocar ideias, tá bem? Ok. Agora, na página 132, é uma atividade de comparação, tá? De observação. Então, você pausa o vídeo, responde e vamos conferir daqui a pouco. Vamos ver, pessoal? Então, vamos lá. Observaram bem as duas imagens? Então, olha, letra A. Qual das duas imagens é mais antiga? 1 ou 2? Se você marcou a 1, acertou. Letra B. Qual das imagens apresenta uma sala de aula mais tradicional, mais do passado? Se você colocou a imagem 1, você acertou. Letra C. Qual é a diferença mais marcante entre as duas escolas, gente? Olha bem, na primeira, a professora está usando o quadro, né? E é giz ainda, não é nem piloto. E os alunos, alguns estão com algum material em cima da mesa, outros não, né? E na segunda imagem, olha a tecnologia, gente. Todo mundo com um tablet, né? Ou um colega está dividindo com o outro. Então, qual é a diferença mais marcante na sala de aula? A tecnologia, não é? E a forma de aprendizado nas escolas. E nós agora estamos vivendo começando uma nova mudança, que é de quê? As aulas online, não é? Então, mais para frente, né, de repente a gente vai falar assim, esse negócio de tablet, não sei o quê, isso aí já é coisa do passado. Por quê? Porque as coisas vão se renovando, não é? Vão mudando. E agora a gente está com qual a diferença? Aula, o quê? Virtual, né? Então, já estamos tendo outras mudanças. Bem, na página 133, você tem aí uma cruzadinha, tá? Então, você vai ler a pergunta, letra A, letra B, letra C, vai até a letra G, e vocês vão ver que respostas vocês darão de acordo com o que a gente estudou na aula de hoje, ok? Pausa o vídeo e responda. Não é necessário escrever nas lacunas, tá? Você vai ver que palavra você vai usar e você vai escrever direto na cruzadinha com letra de quê, gente? Isso, letra de máquina. Pausa o vídeo para você responder, depois a gente confere. Vamos lá? Vamos conferir? Então tá. Letra A. Um dos primeiros colégios a serem criados no Brasil foi o Colégio Pedro II, né? Então, completa a cruzadinha com a palavra Pedro. Letra B. Para estudar a história, precisamos selecionar as fontes. Aí tem um quadrinho pretinho, né? Que a tia botou um traço ali no lugar. Históricas. Certo? As fontes históricas corretas. Letra C. O foco desse capítulo foi o estudo da história da escola. Letra D. No início da história do Brasil, por um grande período, não existiam escolas e o professor que ensinava nas casas de seus alunos eram chamados de mestre escola, né? Mestre, tracinho, escola, uma palavra composta. Letra E. Uma importante fonte para o estudo da história da escola são os materiais, né? Escolares. Letra F. Os didáticos, os o quê? Livros, né? Os livros didáticos
ajudam-nos a entender como era ensinada uma disciplina específica. Letra G. Além dos professores, os ex-alunos também podem ser entrevistados para sabermos mais sobre a escola. Gente, e aí? Olha quanta coisa a gente aprendeu sobre a escola. A pesquisa que vocês vão fazer, né, na tesouraria com a tia, que vocês já fizeram, né, com a tia Jaqueline ou com a tia Fátima. O tio Guilherme, né, que pode nos contar muita coisa sobre a escola. Se a gente estivesse lá no colégio, a gente hoje iria na sala dele e vocês iriam poder perguntar tudo que vocês quisessem sobre a escola. De repente, a gente pode até fazer um momento, né, com o tio Guilherme. Vamos pensar nisso, tá? Mas façam as pesquisas de vocês e tentem responder as perguntas. E na hora da live, nós vamos conversar, tá? Nós vamos bater o nosso papo sobre o nosso tão querido, tão amado Colégio Bittencourt. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi muito interessante. E até a próxima aula, tá? Beijos, tchau, tchau.